E aí, turma, aqui é o professor Jonas. Nós vamos dar continuidade ou sequência ao estudo da Química 3. Pois é, hoje nós vamos para o livro 4, vamos começar o livro 4 com a aula de número 13, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre polaridade de ligações e também sobre as forças intermoleculares, ok? Então, olha só, antes é necessário que nós façamos uma análise reflexiva e para que possamos compreender de fato a aplicação das forças intermoleculares, para que elas servem. Aí olha só, imagine as seguintes situações. Por que o gelo, ele por exemplo, consegue flutuar sobre o seu próprio líquido? Do ponto de vista meramente físico, talvez você possa responder porque o gelo é mais leve que a água, então ele vai sobrenadar. Mas na verdade existe uma outra explicação que está relacionada com as forças intermoleculares, que fazem com que este material ele consiga sobrenadar no seu próprio líquido. Por que uma lagartixa consegue ficar no teto sem que ela caia? A resposta para isso também ela está baseada no estudo das forças intermoleculares que nós vamos começar a compreender a partir de agora, beleza? Então, olha só, é interessante também lembrarmos o seguinte, vamos lembrar o conceito de eletronegatividade que nós estudamos lá na tabela periódica, uma das propriedades. A eletronegatividade nada mais é do que a tendência que alguns átomos apresentam em sustentar a nuvem eletrônica em torno de si, tá? Então isso é uma característica para alguns átomos. Então em algumas ligações químicas que são formadas por elementos diferentes, um dos átomos ele pode sustentar melhor a nuvem eletrônica em torno de si. Então por isso que a gente precisa relacionar também, para compreendermos a ideia da polaridade das moléculas, a questão da eletronegatividade ou o conceito da eletronegatividade, beleza? Então, eletronegatividade nada mais é do que a tendência que alguns átomos apresentam de carregar, concentrar consigo a nuvem eletrônica, ou seja, os elétrons, isso numa ligação química do tipo covalente. Uma outra coisa também é que nós já estudamos os três tipos de ligações, iônicas, covalentes e metálicas. As metálicas ocorrem entre metais, ok? As ligações iônicas ocorrem entre metais e não metais, e as ligações covalentes ocorrem entre não metais. Então, nós vamos estudar a polaridade das moléculas, e quando a gente fala de moléculas, nós estamos nos referindo a compostos que apresentam em sua composição união do tipo ligações covalentes. Então, a ideia das forças intermoleculares, elas estão diretamente relacionadas a compostos que se unem ou que seus átomos se unem por meio da ligação química covalente, tá bom? Então, por isso que é importante que a gente diferencie a ligação iônica da ligação covalente, tá? E o que são polos? Essa é uma pergunta muito ampla. Eu poderia responder do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da física, mas aqui o que nos interessa é o aspecto químico. Então, para uma molécula, nós vamos chamar de polo a região que apresenta uma maior concentração dos elétrons, uma maior concentração de nuvem eletrônica, tá bom? Então, vamos lá. Então, a ligação covalente, ela pode ser uma ligação polar ou uma ligação apolar. Por quê? Para que eu possa compreender o conceito de polaridade de moléculas, é interessante que antes eu revise a ideia da polaridade das ligações. Então, são situações diferentes. Uma coisa são polaridade de ligações, ou é a polaridade de cada ligação, e outra polaridade das moléculas, tá? São distintos. Então, uma ligação química do tipo covalente pode ser polar ou apolar. Em termos gerais, nós podemos dizer que uma ligação polar é aquela que acontece entre átomos diferentes,
HCl. Eu tenho átomos diferentes, ligação polar. Já uma ligação covalente apolar é aquela que vai acontecer com átomos iguais, ou como a gente chama, que apresentam eletronegatividades iguais, ou seja, os mesmos elementos. Então, se eu tenho uma ligação entre átomos iguais, aquela ligação química vai ser apolar. Se eu tenho uma ligação que acontece entre átomos diferentes, essa ligação química será do tipo polar, ok? Então, revisado a ideia da ligação, da polaridade da ligação, agora então vamos avançar para que a gente possa compreender. Um outro aspecto muito relevante no estudo da polaridade, bem como das forças intermoleculares, está na compreensão da geometria, que nós estudamos lá na aula anterior, na aula 12. Então, quando a gente fala de geometria molecular, nós precisamos levar o seguinte, que são explorados para fim de resolução de questões de ensino médio, tradicionalmente, uma análise de geometria para moléculas com 5 átomos, com até 5 átomos, isso em geral. Existem outros casos especiais, conforme nós vimos lá na aula passada. Então, só lembrando, se a minha molécula ela tem apenas 2 átomos, a única possibilidade de geometria vai ser linear. Se a minha molécula ela apresenta 3 átomos, eu tenho 2 possibilidades, ou linear ou angular. Se a minha molécula apresenta 4 átomos, eu tenho 2 possibilidades. Ela pode ser trigonal plana ou ela pode ser piramidal. E se a minha molécula apresenta 5 átomos, ela tem como principal geometria tetraédrica. Aí, olha só. Então a geometria linear ela apresenta um ângulo de 180 graus, tá aqui, ó. Aí, a geometria angular e trigonal plana, aqui, ó, a angular, ela pode acontecer com moléculas que apresentam 3 átomos. A linear pode acontecer com moléculas que apresentam 2 ou 3 átomos. 2, toda molécula diatômica é linear. E 3 átomos se, olha só, aí eu coloquei aquela dica. Qual é, professor? Então, quando a molécula tem 3 átomos e apresenta geometria linear, a resposta é quando não sobram elétrons livres aqui em torno do átomo central, tá? E aí, então, eu tenho os átomos ligados ao átomo central, eles são idênticos. Então, isso vai fazer com que eles se afastem o máximo possível uns dos outros. Agora, se a minha molécula tem 3 átomos e sobram elétrons livres aqui, ó, no átomo central, isso vai fazer com que a molécula sofra uma torção, uma angulação. Daí a geometria vai ser angular. Se a minha molécula apresenta 4 átomos, mas não restar elétrons livres no átomo central, nós vamos ter a geometria chamada ou classificada como trigonal plana. Agora, se a minha molécula apresenta 4 átomos e em torno do átomo central existem elétrons livres, a geometria vai ser chamada de piramidal, tá? Ou trigonal piramidal, mas é mais conhecida como piramidal. E se a minha molécula tem 5 átomos, a possibilidade de geometria é tetraédrica. Na aula passada nós revisamos também como se dá a análise da geometria, ligações, hibridação, enfim, e aí nós tomamos como referência o átomo de carbono. E aí a gente organizou uma tabela com todas as informações, tá? Agora, continuando aqui a nossa análise, vamos verificar qual é a relação da eletronegatividade com a polaridade de uma ligação química. Imagine o seguinte, se eu tenho uma molécula formada por 2 átomos iguais, conforme essa imagem aqui, que representa a molécula do gás flúor, então, se eu tenho 2 átomos iguais, não existe diferença de eletronegatividade. Se não existe diferença de eletronegatividade, logo a nuvem eletrônica ela vai ser distribuída de uma maneira, digamos que igualitária em torno da molécula, tá? Agora, se eu tenho uma molécula formada por 2 átomos diferentes, então essa molécula ela vai apresentar uma polaridade. Então, o elemento que é mais eletronegativo, ele vai concentrar mais em torno de si a nuvem eletrônica. E aí, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, então maior nós vamos ter aí, então, a mais polarizada vai ficar essa molécula. Então, tá aqui, ó,
eu tenho a molécula do fluoreto de lítio. Então eu tenho aqui um composto de natureza iônica que apresenta os polos praticamente bem definidos, ok? Então vamos voltar aqui para a situação mais específica para moléculas, tá? Vamos deixar os compostos iônicos de lado. Então olha só, se a minha molécula, agora vamos analisar a polaridade das moléculas. Já vimos revisamos a polaridade das ligações. Se as ligações forem entre átomos iguais, ela vai ser, ou cada ligação vai ser apolar. Se a ligação acontecer entre átomos diferentes, ela vai ser do tipo polar. Agora vamos para a molécula. Olha só, moléculas diatômicas, ou seja, moléculas formadas por dois átomos, vai ter análise exatamente igual à análise da ligação. Ou seja, se a minha molécula for formada por átomos iguais, ó, ela tem dois átomos, e eles são iguais, então a minha molécula vai ser apolar. H2, O2, F2. Agora, se eu tenho uma molécula com dois átomos e eles são diferentes, então a gente fala que essa molécula vai ser polar. Um exemplo é o HCl. Então eu tenho uma molécula formada com dois átomos diferentes. Aí, já para moléculas que apresentam três átomos ou mais, nós vamos para uma análise seguinte. Eu vou apresentar aqui, vou jogar um macete para vocês. Olha só, então a gente fala assim, se a molécula ela apresentar três ou mais átomos, ela só vai ser apolar se obedecer a essas duas condições que eu coloco aqui. Qual a primeira condição? Se não sobrar elétrons livres no átomo central. Qual é a segunda condição? Se os átomos ligados ao átomo central forem iguais. Então, não sobrou ou não sobraram elétrons no átomo central. Os átomos ligados a ele são iguais. Conclusão, a molécula é apolar, ok? Então esse macete funciona muito bem para essas estruturas com as quais nós lidamos nos exercícios de questões de ensino médio, que são de moléculas relativamente simples dentro dessa perspectiva que é explorada nas questões ou exigido lá nas competências e habilidades do Enem. Beleza? Então vamos lá, vamos para exemplo, para vocês entenderem bem. E tem uma observação bem relevante. Se você está analisando uma estrutura orgânica, a gente diz em linhas gerais que hidrocarbonetos, ou seja, compostos formados ou moléculas formadas por carbono e hidrogênio, elas são, em geral, apolares, ok? Então, elas apresentam essencialmente comportamento apolar. Eu tenho o hidrocarboneto, esse hidrocarboneto ele vai ser apolar. É muito interessante, às vezes você está respondendo questões aqui, falando sobre polaridade, forças intermoleculares, e vez ou outra, os exercícios vão fazer um link com a química orgânica, lá com as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Mas o raciocínio é basicamente o mesmo, tá bom? Daqui a pouco a gente faz as questões e à medida que eu vou fazendo, eu vou dando outras dicas dentro desse aspecto que eu citei para vocês, certo? Então, olha só, vamos verificar aqui. Professor, e se a molécula não obedece a esses dois critérios? Ora, se não obedecer, porque ela já vai ser polar. Então, repetindo, para ser apolar, primeiro, não podem restar elétrons livres no átomo central, e segundo, todos os átomos ligados ao átomo central são iguais. Se ferir uma dessas duas condições, já era, a molécula será polar. Beleza? Vamos para os exemplos aqui. Professor, mas eu estava analisando por meio de vetores. Pode fazer? Tranquilamente. A ideia de polaridade por meio de vetores, ela se dá de uma forma geral assim. Você vai analisar qual seria o momento resultante, ou momento de dipolo resultante, ou o vetor resultante, em outras palavras. Então eu vou partir um vetor do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo, e no final eu faço uma soma vetorial. Se o resultado dessa soma vetorial for igual a zero, significa que a molécula vai ser apolar. Se o resultado for diferente de zero, significa que a molécula vai ser polar. Mas, sendo bem sincero para vocês, é bem prático, como eu falei, com esse macete que eu acabei de mostrar, você consegue tranquilamente resolver
a maioria dessas questões que envolvem a ideia da polaridade das moléculas, essas moléculas mais comuns nas questões. Então vamos para os exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Essa molécula aqui. Sobram elétrons no átomo central? Não. Não sobram. Os átomos ligados a ele são iguais? São iguais. Conclusão. Molécula apolar. Aí, vamos ver outro exemplo aqui. Amônio, NH3. E aí? Sobraram elétrons no átomo central? Sim. Já feriu o primeiro critério. Então, de cara, molécula polar. Professor, e se eu não lembrar? Olha, gente, é muito simples porque a gente sempre analisa. Tem duas formas. Ou você vai pelo conceito da tabela periódica, ou na ausência de uma tabela periódica, você vai pela ideia da distribuição eletrônica. Você vai chegar à conclusão que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, se ele estabelece 5 ligações, então vai sobrar um par de elétrons não ligantes. E esse par que faz com que essa molécula, então, se torne polar. Ok? Então, feriu o critério molécula polar. Vamos para aqui. O BF3. Isso aqui é uma exceção à regra do octeto, já que o boro se estabiliza com 6 elétrons. Ok? E aí, então, nós temos o seguinte, o BF3. Vamos lá. Primeiro, aqui nós temos o seguinte. Sobram elétrons em torno do átomo central? Não. Obedeceu a primeira condição. Segundo, todos os átomos ligados ao átomo central são iguais? Sim. Conclusão, molécula apolar. Viu como fica fácil? É bem trivial. Aqui, ó, vamos aqui para essa estrutura. Sobraram elétrons no átomo central? Não. Todos os átomos ligados ao átomo central são iguais? Sim. Conclusão, molécula apolar. Agora, se um desses hidrogênios, por exemplo, fosse um átomo diferente, como um cloro aqui, a molécula deixaria de ser apolar e se tornaria polar, ok? Então, para ser apolar, primeiro, não podem sobrar elétrons livres no átomo central e segundo, todos os átomos ligados ao elemento central devem ser iguais. Não é fácil? Tranquilo? A água. Sobram elétrons no átomo central? Sim, 2 pares de elétrons. Conclusão, molécula polar. O que tem a ver essa ideia da polaridade com a solubilidade? Tudo. Existe um princípio universal na química que diz assim, semelhante dissolve semelhante. Em outras palavras, substâncias polares se solubilizam com substâncias polares, enquanto que as apolares se dão bem com materiais apolares, ok? Então, semelhante dissolve semelhante, certo? Vamos mais. E aí, então, o que tem a ver a polaridade com as forças intermoleculares? Dependendo da polaridade da minha molécula, eu posso compreender quais forças de coesão elas vão existir de modo que esse material ele possa se apresentar nos estados físicos, líquido ou sólido. Já que no estado gasoso, essas forças intermoleculares elas são menos intensas. E aí, as forças intermoleculares, falando de uma maneira bem simplista, elas servem basicamente para explicar o porquê que o material se apresenta nos estados sólido ou líquido e sua temperatura ambiente. Então vamos lá. Existem 3 tipos de forças intermoleculares, que a gente chama de dipolo induzido, que se aplica para moléculas apolares, dipolo permanente, que se aplica para a maioria das moléculas polares, e o que a gente chama de ponte de hidrogênio, antigamente chamada de ligação de hidrogênio, que é a força intermolecular mais intensa. É aquela em que o hidrogênio de uma molécula é atraído por um dos 3 elementos mais eletronegativos, que são flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, é o chamado FON. Vamos ver cada um aqui. Olha só. A dipolo induzido, que é o primeiro tipo de força intermolecular, ela ocorre entre moléculas apolares. Mas, como gotas d'água, moléculas apolares poderiam se juntar, já que elas não tendem a formar polos. Olha que coisa curiosa. Então eu tenho aqui moléculas apolares, moléculas sem polos. Vai acontecer que momentaneamente
um desses elementos da molécula polar, ele vai tirar ou vai concentrar em torno dele a nuvem eletrônica, a maior parte da nuvem eletrônica. Quando ele faz isso, ele vai criar momentaneamente uma carga parcial negativa e deixa o outro elemento com uma carga parcial positiva. Por conta desse comportamento instantâneo que aconteceu com a molécula, todas as outras moléculas vão ser forçadas, digamos assim, ou induzidas, melhor dizendo, a se polarizarem. Mas mesmo sem ter a tendência de formar polos, é exatamente essa. Por isso que o nome é dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido, que também pode ser chamada de força de Van der Waals, ou ainda como força de London. Em que se aplica, qual a principal característica? Moléculas apolares. São moléculas apolares que sobre elas incidem dipolo induzido. Então, repetindo, um dos elementos da molécula polar, ele vai tirar a nuvem eletrônica concentrando em torno de si, fazendo que haja uma carga parcial negativa, deixando outro elemento com uma carga parcial positiva. Devido a esse comportamento, dar-se-á uma indução coletiva. Então, as demais moléculas vão apresentar o mesmo comportamento, ou seja, vão se polarizar, por conta da indução de uma delas. Agora tem um detalhe. Esse tipo de força intermolecular, ele é mais instável. Então, com a mesma facilidade que ela pode acontecer, também ela pode se desfazer. Então, ela apresenta também essa característica de instabilidade. Por isso que a gente fala que é o tipo de força intermolecular menos intensa, ok? Então, tá aí. Se a molécula for apolar, qual o tipo de força? Dipolo induzido. Vamos para o segundo? Segundo tipo de força intermolecular é o que a gente chama de dipolo permanente. Esse caso aqui, ele se aplica para moléculas que naturalmente já são polares. Então, por exemplo, o HCl. Como o elemento cloro ele é mais eletronegativo, então a carga eletrônica vai ficar mais em torno do cloro. Então eu tenho uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Então essas moléculas que já apresentam essas cargas parciais já definidas, elas vão atrair as outras moléculas. Então vai ocorrer essa atração. Tá aqui, ó. A carga negativa de uma é atraída pela carga positiva de outra e assim por diante. Então esse tipo de força intermolecular ele já é mais estável. Por quê? Porque acontece naturalmente com moléculas de natureza polar, tá bom? Agora, o terceiro tipo de força intermolecular é o que a gente chama de ligação de hidrogênio, ou também chamado ponte de hidrogênio. Embora esse termo ponte de hidrogênio ele seja mais antigo e já esteja em desuso, mas ainda, vez ou outra, algumas questões podem explorar esse termo, tá bom? Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é o tipo de força intermolecular que acontece quando o hidrogênio de uma molécula é atraído por um dos três elementos mais eletronegativos, que são flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, FON, ok? Então, olha só, o hidrogênio de uma, ele é atraído pelo oxigênio da outra. Por quê? Como o oxigênio aqui, no caso da molécula de água, é o mais eletronegativo, então a carga eletrônica está mais concentrada em torno dele. O hidrogênio, como ele é menos eletronegativo, então ele tem uma carga parcial positiva. E essa atração, ou seja, uma força intermolecular, ela é representada nas questões por um pontilhado. Isso é importante, por quê? Para você lembrar que força intermolecular não é ligação química, são atrações que acontecem entre moléculas que apresentam como principal finalidade fazer com que o elemento ele seja sólido ou líquido a temperatura ambiente, tá bom? Então tá aí. A força intermolecular ligação de hidrogênio é a força mais intensa que existe. Você tem uma ideia? A água deveria ser gás a temperatura ambiente, mas devido à força intermolecular ligação de hidrogênio ser tão intensa, esse material então ele se apresenta nos estados líquido ou sólido a temperatura ambiente, ok? Professor, e se uma molécula, se um material iônico tiver dissolvido na água, ou seja, se eu tiver íons dissolvidos na água, o que eu posso ter? Eu posso ter o que a gente chama de interação íon-dipolo.
Então eu tenho lá um sal, está dissolvido na água. E aí, qual vai ser a interação? Íon e hífen dipolo, íon dipolo. Beleza? Composto iônico, ou seja, íons em água, íon dipolo. Tá bom? Então, resumindo, eu tenho ligação de hidrogênio, que é a menos intensa, acontece com, ou melhor, a mais intensa, acontece quando o hidrogênio de uma molécula é atraído pelos 3 mais eletronegativos, dipolo permanente, tá? Para a maioria das moléculas polares, e a dipolo induzido, que é a mais fraca ou a menos intensa, também chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou força de London ou Van der Waals, se aplica para moléculas de natureza apolar. Tranquilo? Vamos para as questões, para finalizar então a nossa aula? Olha aí, pega aí seu material. Primeira questão diz assim, questão do Enem, olha só. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Que a adsorção é aderir à superfície, diferente da absorção, que penetra, tá? Então, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão e o benzeno, ou seja, o adsorvente e o adsorvato, que é a substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de quê? Em outras palavras, qual é o tipo de força intermolecular que vai incidir entre o carvão, que só tem carbono, e o benzeno? Lembra da dica que eu falei? Todo hidrocarboneto, benzeno é um hidrocarboneto, é apolar. Então a molécula formada por átomos iguais, só carbono, 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 também vai apresentar comportamento apolar. Então, qual seria a alternativa aí? A letra A, ligação de disulfeto? Não. Ligação covalente? Mas ele estava perguntando a força intermolecular e não a ligação química. Ligação de hidrogênio? Não tem. Interação de polo induzido e polo induzido? Correto. Então tá aí, ó, a alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Então, letra E, interação de polo permanente e polo permanente, não, porque eu tenho materiais de comportamento apolar. Então, de polo induzido, de polo induzido. Viu como é tranquilo? Então, primeira questão, alternativa correta, letra D de dado. Vamos para a próxima? Segunda questão, também do Enem, diz assim. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chamas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, HX, com a base NH3, amônio. E aí, de forma natural ou antropogênica, ou seja, com a ação do homem, dando origem a sais de amônio de acordo com a equação química genérica. Olha que interessante, um ácido reage com a base gerando sal, tá? Ou sal e água. Essa reação, ela é chamada de neutralização. Então eu tenho um sal, se liga aí, sal é um composto de natureza iônica. Aí vamos voltar aqui. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por quê? E aí? Que é o núcleo de condensação? É o sal formado. Qual a interação de um sal com a água? Íons com a água, íons com molécula polar. E aí? Interação íon dipolo. Tá aqui, ó, a alternativa letra D de dado, ok? Então, se eu tenho um sal, composto iônico, está dissolvido numa substância polar como a água, nome da interação, íon dipolo. Beleza? Então as outras são apenas trocadilhos. Vamos para a próxima. A próxima questão é a terceira, diz assim. A crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela passagem do ar contaminado em tanques para filtração por materiais porosos
ou para dissolução em água ou em solventes orgânicos de baixa polaridade, ou para neutralização em soluções ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera é o 2,3,7,8 tetraclorodioxina. Tá aí essa estrutura. Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo o quê? Então, para eu saber o que pode remover esse poluente, eu preciso analisar aqui qual seria a polaridade dessa molécula e, consequentemente, qual a força intermolecular. Então, aqui eu tenho uma estrutura orgânica. O fato curioso que vai matar de cara a polaridade dela é que nessa estrutura orgânica eu tenho uma simetria. Veja, então se eu tenho uma simetria, eu vou fazer a distribuição aqui de forma igualitária dos elementos menos eletronegativos para os mais eletronegativos. Em outras palavras, devido a essa assimetria, devido a essa simetria molecular, nós temos então um composto orgânico que apresenta comportamento apolar, ok? Então eu tenho aqui uma estrutura apolar. Se a minha estrutura é apolar, devido à simetria que ocorre na sua molécula, qual das substâncias aqui abaixo poderiam ser usadas para interagir com ela e remover, já que é um poluente? Letra A, hexano, metanol, que é álcool, água, ácido clorídrico, hidróxido de amônio aquoso. Então, dessas alternativas aqui, a única que é apolar, ou seja, capaz de interagir com aquele material, vai ser o quê? Hexano, letra A. Lembra da dica? Hidrocarboneto é apolar. Então, o hexano é um material apolar. Tranquilo? Certinho? Vamos lá. Quarta e última questão diz assim: para lavar e refrescar um ambiente que estava a 40 graus, uma pessoa resolveu jogar água sobre o piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Agora, ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função de quê? Muito interessante isso daí. Se você jogou a água e a água ela ficou concentrada em algum lugar, significa que não houve uma interação da água com esse material. E aí ela coloca o detergente. Quando ela coloca o detergente faz com que a água se espalhe, se dissemine sobre o piso. Então, qual é a função do detergente sobre a água? É diminuir o que a gente chama de tensão superficial da água, ok? Então, tá aí, ó, seria diminuir a tensão superficial da água, que nada mais é do que um fato ocasionado ou resultante devido às forças intermoleculares que vão incidir sobre o líquido. Então, as moléculas, no caso, eu tenho um líquido, a água, num certo ambiente, elas interagem para os lados e para baixo, dependendo da quantidade do volume. Então, se eu coloco um material como detergente, isso vai fazer com que essa tensão superficial seja rompida e logo a água se dissemine. Uma experiência bem simples que você pode fazer em casa é assim: você coloca uma bacia com água e faz um barquinho de papel. Coloca o barquinho de papel em cima da água. Depois você pega um pouco de detergente e coloca próximo ao barquinho. Você vai perceber que na hora que você coloca o detergente, ele vai se movimentar. Por que isso acontece? Porque no momento que você coloca o detergente, está rompendo a tensão superficial da água. Então, essa é a explicação que justifica o fato de, após a adição do detergente, a água se espalhar. Então, seria a tensão superficial da água ter sido reduzida. Beleza? Então, tá aí questão 4, letra B de bola. Letra A diz: solubilidade do detergente em água ser alta, não tem a ver com a solubilidade. Pressão de vapor da água ter sido diminuída, também não. Tá? Nesse caso, eu tenho um espalhamento da água. Densidade da solução ser maior que a da água, também não tem a ver com densidade. Viscosidade da solução ser menor que a da água, também não é isso. Seria
quebra ou diminuição da tensão superficial da água. Tranquilo? Então, questão qual a alternativa correta? Letra B de bola. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Então, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau!